Área do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará do ano de 2016. Façamos, portanto, a conferência de fórum na forma do artigo 8º do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça. Doutora Idelária presente, doutora Eliane presente, doutor José Maurício, falta justificada, de saúde, doutor José Valdo, falta justificada, também face de afastamento para a aposentadoria. Doutor Oscar Dalva, falta justificada em razão de férias. Doutora Carmen Lídia, ausente. Doutora Vera Brandão, presente. Doutora Zélia, presente. Doutora Sheila, ausente justificadamente em razão de férias. Doutora Neves, presente. Doutora Magnólia, ausência justificada em razão de férias. Doutora Magnólia, mesmo de férias, está aqui presente. Doutor Benon, ausência justificada em razão de aposentadoria. Doutor Tito Marcelo, presente. Doutor Luiz Eduardo, ausência justificada em razão de férias. Doutora Rosalina, ainda ausente. Doutora Lúcia, presente. Doutora Maria José, ausente justificadamente, razão de férias. Doutor Manuel Lima Soares Filho, presente. Doutora Vângela, ausência justificada em razão de férias. Doutora Suzane Monteiro, presente. Doutor José Wilson, ausência justificada em razão de férias. Doutora Fernanda Castelo Branco, ausência justificada em razão de sessão do Tribunal de Justiça. Doutora Carmelita, ausência justificada em razão de sessão do Tribunal de Justiça. Doutora Maria Laine, presente. Doutor Laércio Martins, presente. Doutora Luzanira Formiga, presente. Doutora Edneia, presente. Doutor João Eduardo Cortes, presente. Doutora Maria Cássia, presente. Doutora Fátima Diana, ausência justificada em razão de férias. Doutora Mônica Aguiar, ausência justificada em razão de férias. Doutor Firmino, presente. Doutora Vera Ferraz, presente. Doutor Hélio Soares Cavalcante Júnior, presente. Doutor Alcides, presente. Doutor Léo Chaves, presente. Doutor Francisco Marques, presente. Doutora Moraine, ausência justificada em razão de férias. Doutor Miguel Bonagem, ausência justificada em razão de afastamento para doutorado. Doutor Francisco Osiete, presente. Aí porque o doutor Osiete, porque consta aqui que Vossa Excelência está de férias, mas só a partir de amanhã, pronto. Então, doutor Osiete presente. Doutora Ângela Góes, presente. Doutora Antônia Superder, presente. Doutor Pedro Casimiro, presente. Doutora Luísa de Madmac, presente. Doutora Maria do Socorro Piritu, ausência justificada. Doutora Rita, nossa aniversariante, presente. Doutor Clássico? Pois não. Eu queria só esclarecer aí a ausência da doutora Rosalina. Ela está de licença para acompanhamento de familiar doente. Está retornando agora dia 18. Obrigado, doutora Zé. Totalizando, portanto, 29 procuradores de justiça. Verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão e pediria também à secretaria para registrar a justificativa apresentada pela doutora Zé em relação à doutora Rosalina. Registra a presença do doutor Rafael, representando a Associação Cearense do Ministério Público. Saudar a doutora Sandra, secretária dos órgãos colegiados, e demais servidores que nos auxiliam na presente sessão, e pedir a Deus que nos abençoe na manhã de hoje os trabalhos a serem realizados. 10ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de 10 de 2016, põe uma ata em discussão. Após não havendo quem queira discutir, submeto as atas à votação, questionando se podemos considerá-las aprovada. Com as abstenções de quem não pôde estar presente, razão de férias, ausência justificada, o colégio, à unanimidade, aprova a ata da 10ª sessão ordinária. Já não faço para adiantar, já vou pular aqui para a presidência. Eu questiono o colegiado se dispensa a leitura do processo redistribuído, conforme consta da presente pauta. Assim, o colegiado toma conhecimento do processo redistribuído. Matéria de deliberação extra-pauta. Eu estou trazendo a deliberação
a necessidade deste colegiado indicar 2 membros do Colégio de Procuradores de Justiça para compor o Comitê de Gestão Estratégica que trata o provimento número 73/2016, conforme e-mail encaminhado no dia 14 de novembro de 2016, às 15h55, pela coordenadora da Assessoria de Planejamento e Coordenação, a doutora Jaqueline. Essa indicação do colegiado, o Comitê de Gestão Estratégica, doutora Zé, nos termos do documento, ele será o comitê que vai aprovar o planejamento estratégico, compondo, sendo representante do Colégio de Procuradores. O artigo 3º do provimento 73/2016, ele estabelece que a estrutura de governança e gestão estratégica compreende o Comitê de Gestão Estratégica, o Núcleo de Gestão de Projetos Estratégicos, o patrocinador, o gerente de projetos e a equipe de projetos. Fica criado, no artigo 4º, o Comitê de Gestão Estratégica com a missão de avaliar, direcionar e monitorar as questões relacionadas à gestão estratégica de projetos estratégicos. Então, nos termos do documento, serão 2 representantes do Colégio de Procuradores que farão parte do Comitê de Gestão Estratégicas para avaliar os projetos. Na realidade, o que está sendo trazido, nosso último planejamento do Ministério Público do Ceará foi feito em 2008. De lá para cá, nós não tivemos mais metas planejadas. Nós pegamos esses planejamentos, que a maioria não foram realizados, muitos deles também nós tínhamos meta, mas não tínhamos ações respectivas, né? Porque não adianta eu ter uma meta se eu não tiver uma ação a ser desencadeada para se alcançar aquela meta. Então, nós pegamos esse planejamento de 2008, junto com o planejamento dos centros de apoio e também a consulta feita aos colegas, e juntamos isso aí na composição de um conjunto de planos e metas a serem realizadas pelo Ministério Público, para que nós possamos dar concretude a esse planejamento. É também uma ação do Instituto Falcone, que está nos auxiliando quanto a isso, e a participação desse colegiado é de absoluta e imprescindível importância. Eu questionaria se algum colega se sente à vontade para lançar o seu nome, ou o colégio delibera para a escolha de 2 nomes, o Alcides, que gosta sempre dessa... Doutora Balsar, vou indicar a doutora Balsar. Compreende, porque não tem que falar, Eu quero indicar a doutora Elcio Édia. Excelente. Alcides. Mas ela não está aqui, tá sério, posso ligar para ela. Pode escolher a pessoa que está ausente, né? Mas é eu concordo. Doutora Cheira e doutora Suélia, concordam? Doutor Alcides. Vossa Excelência, sim. Doutora Lúcia também, Vossa Excelência. Então vamos para a votação, já que está assim, vamos para a votação, que é melhor. Doutor Alcides, doutora Suélia, doutora Sheila também. Cheira. Então vamos passar. Ela vai concordar também. chegar a um consenso aí. Quem é que aceita? Bota 2 e um reserva, porque sempre está um tá de férias, está de no sindicato, não sei aonde, é rápido que reserva. Poderíamos ter o doutor Alcides, doutora Suélia, titularizando, doutora Sheila. Doutora Sheila. Doutora Sheila, ela é expert nessa matéria, logo eu também prestigiu da presença dela. Então o colegiado concorda que a doutora Alcides e doutora Suélia ficariam titulares no comitê, e a doutora Sheila é titular. Será que ela quer? A senhora aceita ficar na reserva? Sempre ela fez esse trabalho.
Doutora Suélia resolve tudo. Então há um consenso colegiado. Doutor Alcides, doutora Sheila, doutora Suélia fica como primeira suplente. Reserva nunca. Então os candidatos são. Peraí, deixa eu estar aqui em casa. Pois não, Eu queria aproveitar a oportunidade que a sessão de grade de julgamento ainda não se iniciou, para saber se o senhor, diante de notícias que a gente escuta todo dia na Globo News, em WhatsApp, tudo mais, a propósito, que o fato está nos preocupando muito, que é a questão do julgamento lá da Galadinho, que está com o ministro Paulo Roberto Barroso, e a outra que está com o ministro Fux. Se o senhor, na qualidade de procurador-geral, tem sido feito encontros com a CONAM, se o senhor sabe como é que estão os movimentos, no sentido de a gente, se perder o auxílio moradia, pelo menos que venha alguma coisa compensar, se o senhor sabe de alguma coisa nesse sentido. doutora Zélia, estamos Está todo todos. mundo preocupado. Estamos todos preocupados, porque o que é que ocorre? A mídia nacional elegeu o Ministério Público e a Magistratura como responsáveis por essa situação econômica do país, praticamente. Então, houve muitas informações de que o ministro Luiz Fux levaria para julgamento esse processo. Porém, na recente reunião que houve entre a ministra Carmen Lúcia e todos os presidentes de tribunais de justiça, não foi ventilado isso nessa reunião, e em outra oportunidade a ministra teria dito que quando fossem levados ao conhecimento ou adotadas algumas medidas que tivessem impacto direto na remuneração dos magistrados, ela trataria com os magistrados. E quem faz a pauta do Supremo é a presidente do Supremo Tribunal Federal. Então eu não sei, né, nós não podemos ter nenhuma estabilidade quanto a isso. Né, o que se buscou muito, eu me lembro que desde o tempo de trabalhos associativos, o Rafael pode testemunhar para a gente, o que nós buscamos muito foi criar o adicional por tempo de serviço no lugar deste auxílio moradia. Né? Porque hoje no Rio de Janeiro, hoje eu estava assistindo a CBN e a mídia toda batendo, né? A CBN de uma forma pesada e o pior, de uma forma até justa, porque eles estavam tratando o seguinte: enquanto que está atrasando salário de professor, de todo mundo do Rio de Janeiro, se paga auxílio moradia para juiz, para promotor e diversas outras vantagens. Né? Então é um momento muito delicado para todos nós. Eu conversava até com o doutor Manuel Lima Soares, é um momento para todos ficarmos em silêncio, né? No silêncio sepulcral, por enquanto, e trabalhando sempre na questão do que inclusive, só para lhe dar uma informação, não foi pautado ainda, mas foi já liberado para a pauta a discussão do auxílio moradia, que parece para os juízes do trabalho. E eles, desde 2010, esse processo estava lá, porque eles reclamam que eles não teriam esse auxílio, e o querem. Então, já está com a ministra, presidente, para que ela paute esse processo, que certamente vem na contramão. Eu acredito, doutor Marcos, uma análise pessoal minha, que em sendo pautado e julgado, ele cai no Supremo. Senhor presidente, pela ordem. Então a gente tem que ter muito cuidado com coisa não, doutor. Apenas para, de certa forma, tranquilizar a todos em relação à questão do auxílio moradia. Nós temos uma lei complementar de número 115. Ela é de 14 de novembro de 2012 e foi publicada no Diário Oficial de 19 de novembro de 2012. Ela altera e acrescenta dispositivos da Lei Complementar Estadual número 72, de 12 de dezembro de 2008, que é a nossa lei orgânica, e na alteração ao artigo 183 da nossa lei orgânica, consta o seguinte: inciso 6. Auxílio moradia
a ser regulamentado por ato do Procurador-Geral de Justiça. O que é que isso significa? Nós, do Ministério Público do Estado do Ceará, estamos recebendo essa verba, não porque há uma liminar deferida na ação ordinária 1631, se não me falha a memória, pelo Ministro dos Finanças. Nós recebemos essa verba porque nós temos lei complementar do Estado do Ceará. E essa lei, ela, no seu artigo 183, inciso 6, traz expressamente o pagamento dessa verba. E fazendo um estudo das demais leis do Estado do Ceará e, inclusive, da Lei Nacional, a Lei Orgânica, que é de 1993, agora me falou a memória, não sei se é a 73, ela, quando fala do pagamento de auxílio moradia e remete para as comarcas onde não existe a residência oficial, ela simplesmente fala em comarcas. Ela não fala em comarca A, B ou C. E, então, exclui a própria capital. Será paga essa verba onde não houver nas comarcas a residência oficial. E em todas as comarcas, incluindo Fortaleza capital e os demais estados, também não há residência oficial. Então, nós temos a lei complementar 9.825, temos a lei complementar 73 federal, lei complementar federal, e temos a nossa própria legislação estadual. Então, essa questão, se pautada for, se porventura, e dentro dessa forma, se for derrubada essa união, a nós, dentro do PCA, não vai atingir, porque nós temos expressa regulamentação na nossa legislação estadual. Professor Rosete, eu queria comungar do mesmo pensamento, mas tudo vai depender da forma como ficar decidido pelo Supremo Tribunal Federal. É dependendo da extensão do julgado, penso eu que ele vem derrubando tudo de cima para baixo. Claro que nós temos uma lei e através de um provimento do Procurador-Geral, que teve um embasamento desse provimento na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, mas o que está sendo atacado nesse momento é justamente esta resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Eu entendo, mas para que a nossa lei deixasse de vigência no ordenamento jurídico da Ceará, necessário seria que o Procurador-Geral da República entrasse com ação direta de inconstitucionalidade. Somente nesse caso. Porque enquanto não for declarada a nossa lei estadual, a nossa lei complementar, enquanto ela não declarada por inconstitucional, nós temos direito à percepção dessa verba. Porque o que se está discutindo na legislação ordinária, a ordem 61, é um pedido da Associação de Juízes Federais, da JUF, para que seja paga essa verba. Então, e não obstante o julgamento, a prestação, o concurso, dizendo que somente uma dica poderia retirar esse auxílio. Eu entendo que é imoral, eu entendo que é antiético, eu entendo tudo isso. Que deveria privilegiar seria a recomposição do subsídio, isso sim. Mas ela uma lei complementar estadual. Portanto, só mais uma vamos para frente, né? Vamos caminhar e. Porque o governador pode arguir constitucional da lei da porque ela pode perder o fundamento mas ainda fica a lei federal, o fundamento de validade. Né? Eu tenho aqui uma informação, eu não estou conseguindo abrir, infelizmente, que o ministro Barroso liberou para julgamento o fim do auxílio moradia para juízes. Aí na matéria que eu já havia lido, ele diz que, assim, embora seja um eliminado furtos, mas eu não estou conseguindo lembrar direito como é o trâmite lá, mas que ele já liberou e que seria apreciado, para ir para julgamento, seria apreciado rapidamente. Esse aqui é o problema. Uma parte. Olha, a argumentação exposta pelo Dr. Vieira é inquestionável. Nós temos duas leis incorporadas ao ordenamento jurídico em plena vigência. Então, uma decisão em processo judicial não revoga esses dois diplomas. São dois diplomas. A Lei Orgânica Nacional e a nossa Lei Orgânica Estadual. Muito obrigado. Pois não. O nosso povo diz que quer né? E eu acho que em determinado momento a gente perdeu aquele senso de oportunidade do português. Hoje, quando eu vinha para cá,
está em discussão se é legal, se não é legal. Retroativo, auxílio moradia? Lá no Piauí. Não, o Conselho Nacional fulminou tentativa de Sergipe pagar retroativo. Exatamente. Então, houve isso, foi autorizado no estado do Piauí, a magistratura, e a 101.7 hoje o comentário fiscal arrasou. Eu tenho o que nós temos que encarar com muita serenidade. Ele caindo no Supremo Tribunal Federal, mais dia menos dias ele cairá em todos os estados. Não adianta nós estribucharmos, nós não vivemos numa ilha, nós temos um ordenamento jurídico pátrio do Brasil inteiro. Então não adianta, se ele cair lá em cima, ele vai cair aqui, vai cair em todo canto. Não tem nenhum estado que vai manter auxílio moradia, essa que é a verdade. Não adianta a gente querer se enganar, né? A gente tem que se preparar, torcendo para que não ocorra, mas, enfim, vamos adiante. Doutor Cláudio, só complementando, se Vossa Excelência me permitir, mas não obstante a argumentação de Vossa Excelência, que é respeitável, mas o mero julgamento judicial do Supremo não autoriza a revogação das duas leis. Precisa que tenha o trâmite previsto. Muito obrigado. Mas nós não temos lei, doutor Cortes, nós temos uma lei, calma, deixa eu cumprir, nós temos uma lei que, como o doutor Zé já bem deu, conceder esse auxílio moradia a ser regulamentada pelo Procurador-Geral de Justiça. A regulamentação é através de um provimento. O fundamento de validade desse provimento foi a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, se o Supremo disser, por isso que eu digo, dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu estou dizendo isso para o senhor e para meus pares, extremamente constrangido. Né? Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos um respeito maior como membros do Ministério Público, observar a legislação e ditames maiores da interpretação da lei que o Supremo Vossa Excelência tem razão relativa. Porque vai ficar uma situação esdrúxula. Uma situação esdrúxula, porque a nossa ordem jurídica vai conter duas leis Rapaz, o povo quer saber gente que não estão sendo realizadas. De qualquer forma, a orientação que nós temos que dar aos colegas é para que nós estejamos preparados para isso, se isso desaparecer. Isso aí, nós temos uma obrigação de estar atentos quanto a isso. Né? Nós não sabemos quando... O que a gente quer ver, doutor, é que a Turman e vocês que são os órgãos de direção trabalhem no sentido de da gente conseguir a ADS. Se a gente conseguir o negócio, colocar a bundada, não batalhar por isso aí que é o melhor. Esse outro não tem jeito, não. Está sendo, doutor Zé, eu penso da mesma forma que Vossa Excelência. Nós temos que achar um caminho, porque o auxílio moradia, mais dia, menos dia, ele se acaba. Doutor Cláudio, e a questão da proposta de aumento que havia para os juízes, aquelas propostas, está sepultada, nem se fala mais. Nem se fala mais. Era muito mais interessante, mais correto, mais justo, que nós tivéssemos um reajuste e perdêssemos. Lamentavelmente, o que se fala é nessa PEC aí que vai trazer uma série de... Doutor Cláudio, só para concluir, Vossa Excelência permite? É só um minuto. Permito, mas eu acho que está andando em si. Não, mas eu quero esclarecer o seguinte, que mesmo, eu sei que o ato administrativo de Vossa Excelência regulamenta o direito material que está nas duas leis orgânicas. Mas, caso o julgamento do Supremo elimine o auxílio moradia, o ato administrativo perde validade. Mas o direito material, ele continua previsto nas duas leis. Qual é o direito material? Auxílio moradia. Muito obrigado. Pois não, Excelência. Então vamos passar a palavra Direito material. à doutora Vera Brandão para a relatoria e julgamento do processo 3.6735/2016, dígito 3, que tem como interessada a doutora Eliane Alves Nobre. O assunto é convocação na condição de Procurador de Justiça mais antiga na classe para compor o órgão especial do Colégio de Procurador de Justiça, em substituição do Dr. Benon Linhares Neto. Vossa Excelência, está com o processo pronto para ser julgado? Pois não, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Doutor Cláudio, Pois não. a proposta dessa matéria, eu teria uma questão de ordem a ser ventilada aqui agora. Eu até liguei para a Secretaria-Geral, porque segunda-feira
Eu recebi esse relatório só segunda-feira às 2 horas. Então, a gente vê a olho nu que não foi cumprido o artigo 13, inciso 5º, parágrafo 2º do nosso regimento técnico, que determina que seja feito 72 horas. Para pagar, ontem foi feriado. Eu quero deixar claro que eu não estou aqui examinando o mérito e sou contra retorno da doutora Eliane. Eu apenas estou querendo saber desse colegiado se a gente vai fazer esse julgamento hoje ou se vai obedecer o regimento. Só a questão do eu concordo com vocês, eu já não isso aí também. Eu quero ouvir então a. Porque aqui hora obedece, hora não obedece, então tem que definir. Pode ser suprido com a lei que chega agora aqui. É bem pequenininho o relatório, mas que vai se ganhar. A questão não é ser pequeno nem grande, o problema é o regimento interno. Eu respeito o regimento interno, só isso. Mas nem sempre é respeitado, viu? Questão de regimento. Fica até um caso processual. Fica até um caso que foi meu, a a semana relatora passada, do eu publiquei processo, no a mesmo doutora grupo. Vera, para que ela possa prestar o esclarecimento em face da questão de ordem suscitada. Doutora Vera, você não fala. Não está saindo o som. Não deve. Doutora Vera, só um pouco, eu acho que está. Não tem som. Foi a secretaria que levou em mãos o relatório. E quando a intranet voltou ao normal, nós mandamos por e-mail. Então, houve apenas uma diferença de 2 horas, 1h30. E eu tenho ainda a considerar que neste colegiado, em outras ocasiões, já se julgou processos cujo relatório foi enviado por 24 horas. Foi julgado um meu semana passada. Desse jeito. Certo. Menos de 24 Então, horas. eu acho que quanto a esse fato não há problema. É um processo de natureza simples, o relatório é bem sucinto, e todos já tinham conhecimento desse pedido da doutora Eliane há dias. Se trata de uma renúncia. Então, houve muito tempo para que se pesquisasse se realmente esse pedido de renúncia é viável ou não. Eu acho que todos aqui, todos os procuradores e procuradoras aqui presentes, tomaram conhecimento do pedido da doutora Eliane Nobre. E eu gostaria ainda de enfatizar que não foi desídia, não foi negligência do nosso gabinete, porque nós tentamos, de toda maneira, enviar o caso certo. Eu gostaria também que a doutora Sandra, secretária dos órgãos colegiados, desse alguma explicação com relação a esse fato. Obrigada. Sandra, só um minutinho, eu vou gostar de pedir permissão ao senhor presidente para me tirar, porque eu vou ter que ir ao tribunal e depois em casa para vai começar mais cedo hoje. Obrigada. Doutor Clássico, infelizmente, de bom modo, eu tenho um pedido de autorização de procedência para me retirar, porque também vou substituir a doutora Socorro Brito, que está no problema de saúde da família, e eu vou substituí-la no Tribunal de Justiça. Eu vou ficar aqui até onde eu tiver condição de ir para casa, porque eu vim no meu carro, então vou ter que voltar para casa, almoçar, me trocar para o tribunal. Então, eu vou ficar
relação à explicação, realmente, na segunda-feira houve um problema que também no acesso ao protocolo leve, né? Quando a Secretaria recebeu o bloco de meio-dia, o relatório físico, né, para digitalizar e caminhar o problema do correio eletrônico. E o regimento interno, no artigo 13 ele fala 72 horas realmente, mas no artigo 37 ele fala 48 horas. Então, eu acredito que foi questão apenas de 1h30, 2 horas, mais ou menos, que não cumpriu esse prazo. Olha, mas o novo Código de Processo Civil diz que o feriado não conta o prazo. Pelo amor de Deus, gente, não foi 48 horas não. Precisamos ser exatos. Não voltou o prazo, começaria a contar no dia seguinte, no dia seguinte foi feriado. O prazo foi só contar de hoje, você será que o meu Código de Processo Civil usa ou não? Eu estou apenas colocando, porque é Isso claro. é o Código de Novo Código de Processo Civil diz que o estado de feriado não conta o prazo. Certo, eu estou só citando o artigo 37 do Não, porque a senhora disse que a questão foi de hora. Você está conversando hoje? Por gentileza, eu estou só esclarecendo que o artigo que a doutora Zé citou fala 72 horas. Eu estou falando mais de verificar que ele está fazendo o processo. Não, eu estou falando do regimento, doutora. Mas é claro que esse colegiado, pelo menos pelo seu órgão especial, já levou o processo aqui com um relatório encaminhado com menos de 24 horas. Porque, na verdade, Hoje não está dando hoje não está dando nem 3 horas, doutor. O prazo está começando hoje. Vou colher a deliberação quanto à questão de ordem suscitada, doutora Idelar. Só uma pergunta, a deliberação é, a gente obedece ou não o regimento? Aí, que o prazo Se o processo será julgado ou não. Em desobediência ao regimento. É isso. Vai ficar claro, porque, mano, o prazo nem dá 48 horas, nem dá 72. Nós temos de prazo, começou a contar hoje a partir de 8 horas da manhã, certo? Então nós temos de prazo 3 horas. Então a pergunta é, para ficar bem claro na hora da resposta, faremos a apreciação do processo contra o determinado no regimento interno, sim ou não? E é no outro processo que foi julgado dessa forma? Já passou. Essa é Então, para anular também o processo, quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Não pode, outros não podem. Isso aqui é um julgamento político, é um julgamento político. Eu queria só fazer uma observação, excelência, com respeito. É que tanto o regimento que está mais é uma valoração. Toda e qualquer valoração, ele tem um poder imperativo. Então, não é um fato que no passado a gente fez um estudo, porque acho que o camarada não merecia tamanha observação, que se continue a não dar a valoração que deu da lei, consequentemente, eu vou dizer que ele não é imperativo. E é, só opinião minha, excelência. Então, eu acho que o que foi julgar aquela época, de sensação pública, ele é válido, está válido, mas não é válido de ter sido principal. Então, obedecer, valorar coisas que são imperativas, eu concordo, excelência. Exatamente. Essas situações são geradas porque nós mesmos flexibilizamos nossas leis, não respeitando as leis e nossos regimentos. Né? Então, é uma situação difícil, pois não. Sem dúvida. Vou submeter. Doutora Idelária, como entende Vossa Excelência que o processo pode ser julgado em face de não ter sido obedecido o prazo de 48 horas, encaminhado o relatório, ou deixaremos para a sessão seguinte. Não vai se manifestar.
qualquer interesse levantado por qualquer um de nós dois, nós não votaríamos. Temos de abster integralmente, tanto na matéria que está sendo posta, formal, como na essência da Constituição. Doutora Eliane, a senhora é interessada no processo, né? Eu sou interessada, eu prefiro abster. Pois não. Doutora Zélia. Doutora Vera. Antes de contestar, eu tenho a esclarecer que no mês de dezembro, a partir do dia 5, eu estarei de férias. Provavelmente, no dia da próxima sessão, eu não estarei. No mês de janeiro, também eu estarei de férias. Eu tinha 15 dias de férias em dezembro e janeiro. Então, eu não sei quanto esse processo poderá. Doutora Vera, a senhora depois de ter a sessão do colégio. Não posso, mas em dezembro, provavelmente, dia 14 eu estarei viajando, eu vou ao casamento de hoje com uma sobrinha minha, que não posso falar. Eu estarei viajando a partir do dia 14. Em janeiro, eu estarei aqui na cidade. E também, com muito respeito à doutora Raíssa, falou que nós temos que respeitar os regulamentos, as funções das leis. Eu concordo, mas, no entanto, aqui já se discutiu muitas vezes essa matéria e não se cumpriu. Se discute que não foi cumprido o prazo, quando na próxima sessão acontece a mesma coisa. Então, eu acho que o processo a mais ou a menos não iria fazer diferença. Então, eu gosto no sentido de que o processo seja Pois não, excelência. Doutora Zélia. Eu penso no sentido inverso. E público no sentido de ser um regimento interno no Código do Processo Civil, que é subsidiário ao nosso regimento. Doutora Neves. Soldado na casa não pode fugir à luta, né? Eu quero registrar meu apreço à doutora Eliane, meu apreço à relatora, à doutora Vera, duas colegas estimadas e valorosas nesse órgão colegiado, mas eu quero respeitar, porque há uma exigência de que o órgão colegiado tenha um regimento. Eu, particularmente, valorizo muito isso, a questão procedimental, a questão de nós termos critérios, né? Até porque dentro de uma democracia e de um regime constitucional, a gente tem que ter as normas, porque isso é que faz assegurar o direito à igualdade, né? À isonomia, à equidade. Por isso, pedindo bem a doutora Eliane e a doutora Vera, mas como foi levantado aqui pelas colegas, eu sou pela aplicação do regimento. Doutora Magnólia. Bom dia, colegas. Realmente, se a gente faz um regimento, estabelece uma norma, é para ser cumprido por nós mesmos. Imagine, se não está gostando do regimento, vamos revogar. Já que a gente bem que fez. E é condizente com o Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil, com toda a legislação que tem. Certo? Então, acredito que o regimento é para ser cumprido mesmo. E eu voto com a proposta da doutora Maria Neves por esse motivo. Desculpa, da doutora Zélia, que fez o levantamento de questão de ordem. Vamos realmente seguir as normas como nós temos criadas. Não custa nada disso. E a questão da doutora, contida no relatório da doutora Vera, não eu recebi o relatório, mas nem tive tempo de ler, por sim, vai seguir a pouco. Não traz nenhuma matéria assim urgente, nem de relevância, não traz nenhuma matéria, certo? Traz matéria mesmo de discussão pessoal, não traz nenhuma relevância. Então não tem nada porque esse afogadilho, esse
negócio é agora, não vai dessa, não. Então devemos realmente respeitar a nossa legislação e eu voto com a proposta da doutora Zé. Como voto, excelência? Doutor Márcio Beto. Senhor presidente, colegas, eu aqui fico aqui olhando para as decisões desse colegiado. Este regimento interno já foi ferido de morte umas 10 mil vezes aqui. Então não vamos mais ferir, né? Gente, Eu vou estragar o se for isso aqui, já julgaram aqui, agora tem uma politicagem baixa, nojenta, nesse colegiado, e aqui eu sempre combati votar contra o regimento, já foi votado matéria de minha, contra o regimento interno. E agora vem com essa dizer, vamos respeitar o regimento. Agora, eu sempre respeitei e vou respeitar. Agora dizer que não foi julgado, isso é hipocrisia. Me desculpa a expressão. Isso é hipocrisia. Isso é politicagem baixa. Então aqui, eu vou. Politicagem baixa, eu não dei palavra a ninguém. E nem concedo palavra a ninguém. Eu estou falando, sempre respeitei, não disse nada contra ninguém aqui. Agora vamos acabar com essa hipocrisia. Dizer que tem que respeitar o regimento, se já foi desrespeitado. Já morreu, esse regimento já morreu aqui faz tempo. Agora vem dizer que nunca obedeceu aquele regimento, que conversa é essa? Vou dizer agora, tudo bem. Agora eu sempre lá como corregedor, combati, diz, olha o regimento, aqui como resolução também. Uma hora se respeita a resolução, outra hora não se respeita. Outra hora a resolução é mais do que a nossa lei complementar. E teve isso já aqui, já teve isso. Só que foi inocente porque ouvi, o é surdo, porque nunca ouvi essa palavra aqui. Então vamos deixar, pensando que agora tem que se respeitar o regimento? Tem. Não só nesse momento aqui não, nos momentos passados também. Aí vamos vir aqui com a palavra, não, mas ninguém já errou, não vamos permanecer no erro. Tudo bem. Agora, dizer que nunca foi desrespeitado, essa. Então, a senhora interessada, não houve manifestação da parte dela, que ela poderia se manifestar, mas eu aqui sempre respeito o regimento interno. Se não foi obedecido o regimento interno, tudo bem. Voto uma proposta da doutora Zé. Doutor Manuel. Senhor presidente, senhora corregedora, mais colegas, procuradores, senhor Pedro, representante da associação, a senhora secretária, mais presidentes. Bom, há regimentos. Nem sempre foi observado esse prazo, muito sincero. Nesses momentos não houve a suscitação dessa questão que passou. Agora, foi levantada a questão, temos muitos regimentos, resoluções, movimentos conflituosos aqui, alguns extrapolam o comando legal, por isso não devem ser examinados, não devem ser respeitados nesse sentido, quando viola a norma. No caso específico, a doutora Sandra disse que há um artigo que fala em 72 horas e outro que fala em 41. É isso? Eu ficaria muito bem com as 48. Foi 2 horas da tarde. Daria-se para fazer um exame disso. 48 horas são 2 dias e tal. Até poderia ser. Mas o doutor Léo fez uma argumentação que não há como fugir. O novo Código de Processo Civil, né, quando rege os prazos, agora, textualmente, nos diz que são dias úteis a serem votados. Portanto, o prazo está começando hoje.
todo o nosso respeito, mas a questão foi suscitada e por isso não há como fugir a ela, assim eu voto no sentido da mesma forma como os meus antecedentes, seguindo o posicionamento da doutora Célia. É assim. Doutora Suzana. Senhor presidente, eu inicio meu voto pedindo desculpas à doutora Liane e à doutora Vera, mas não há como fugir da questão levantada pela doutora Zélia. Eu sigo o regimento também. Doutora Elane. Infelizmente, o legalismo que se segue aqui é um legalismo que tem dois pesos e duas medidas. Infelizmente, realmente, eu quero colocar assim, que eu, na semana passada, no órgão especial, julguei uma matéria em que eu divulguei no mesmo dia. Ninguém aqui levantou nada. Ninguém, mesmo dia. E não julguei a outra porque acabou o quórum, porque também ninguém levantou nada. Entendeu? Então, eu não posso ter feito isso achando que estava correto e não achando que isso ia trazer prejuízo para ninguém, e agora ser contra que se vote a matéria em que a doutora Liane é requerente. Eu voto contra todos esses que falaram aí, voto a favor de que se prossiga hoje. Doutor Laércio. Senhor presidente, eu acompanho o funcionamento do doutor Marcos Sibélio e da doutora Elaine Matheus. Eu peço desculpas. Realmente eu acompanhei o funcionamento do colega e entendi durante o funcionamento até uma certa revolta. Mas eu realmente há uma contradição, eu manifesto. Mas, colegas, eu preciso ouvir o doutor Laércio. Por favor. Doutor Laércio, desculpa. Vossa Excelência, os colegas começaram a conversar, nós não conseguimos ouvir o voto do senhor. Inicialmente, com as colocações feitas pelo doutor Sibélio, eu cheguei à conclusão, não me antecipei, de que ele votaria contra o funcionamento da doutora Zélia. Sim. Mas já agora foi observado que eu entrei em contradição, eu refaço o meu funcionamento no sentido de acompanhar a doutora Elaine Matheus, somente. Certo. Doutora Luzanira. Muito bom dia a todos. Cumprimento Vossa Excelência Dr. Plácido como presidente dessa sessão, a pessoa de quem cumprimento os demais colegas. Eu já estava ciente desta matéria, porque, como todos sabem, eu integro o Conselho Superior do Ministério Público. E essa questão foi levantada, discutida, e até informalmente, já que nós não éramos o foro próprio para essa questão, mas essa matéria foi levantada. E eu recebi, segunda-feira, abri meus e-mails, recebi, li o relatório, é um relatório muito simples, apenas de 2 páginas, que relata só o que realmente aconteceu. Então, por me julgar apta a votar, acolho a divergência aberta por Sua Excelência, doutora Elaine Maciel. É como Vossa Excelência. Pois não, doutora Edneia. Senhor presidente, bom dia, meus colegas. Eu também já conheço a matéria, mas eu parto do princípio, peço até desculpa à doutora Vera, doutora Liane, com todos os meus respeitos, mas eu acho que a lei deve ser cumprida. Então, apesar da simplicidade da matéria que eu conheço, eu estaria apta a votar também, mas foi arguído que o regimento interno tem que ser cumprido, seguido. Doutor Cortez. Excelência, a importância da processualista é de tal ordem que ela é de natureza publicista. As normas processuais, todas elas, pela tamanha importância que contêm, elas são de caráter publicista, porque elas é que dão a estrutura orgânica dos processos, ou administrativos ou judiciais, e essa estrutura é o que afirma a segurança jurídica e que garante a dicção correta de um direito material. Feitas essas considerações, eu voto
pelo cumprimento do prazo do regimento e voto com a questão que foi suscitada pela doutora Zélia Moraes. É como voto. Doutora Acácia. Voto pelo cumprimento do regimento dos termos que foi levantado pelo doutor Zélia Moraes. Doutor Firmino. Se há precedentes aqui nesse colega. Se há precedência aqui desse colega, considerando também que não há pergunta para ninguém. Eu também tomei conhecimento, né, Lação? E a doutora, a condição da doutora Vera aí, que tem que viajar e tal, eu voto certamente para ela toda. Doutora Vera Ferraz. Primeira coisa, eu reitero o pedido de desculpa que eu fiz algo que eu não tiver. Realmente, às vezes, eu empolgo a raciocínio e falo sem definir a razão. Isso eu peço desculpa. Agora, eu quero dizer o seguinte: o doutor Tibério tem razão, porque fatos já ocorreram aqui, que não houve cumprimento desse mandamento. Agora, a politicagem também tem que dizer o seguinte: o problema não é na expressão da palavra. Politicagem, aqui o que existe é interpretação diferenciada num grupo que estuda, que realmente vem para a sessão sabendo o que vai julgar. Depois, hipocrisia também, eu não vejo aqui nos meus colegas. Eu vejo, reitero, eu vejo divergência de opinião. E outra coisa também, o fato de que em alguns momentos não se observou esse mandamento, né, essa valoração da lei, que toda valoração é um imperativo, não justifica que se continue, né, continuamente desconhecendo. Porque se não foi revogado, então a gente fez por outro, a gente precisa puxar as regras. Então, eu peço desculpa à colega Eunice, à Vera Brandão, que eu entendo que deve ser julgado conforme o regimento da casa. Com mais uma observação: os que já foram feitos sem essa observação foram feitos para aproveitar. Né? É como os deslizes que a gente dá na vida, a gente dá cada deslize, mas depois a gente vê a bobagem que fez, as consequências, não faço mais. Então eu tenho esse entendimento, mas sem politicagem, sem hipocrisia e sem, e com todo respeito aos colegas. Eu volto essa forma. Doutor Alcides. Excelência, eu acredito efetivamente através do prazo, a sensação do julgamento, ela pode ser da ciência do conhecimento. Qual a finalidade? É o tempo necessário para o conhecimento da matéria. Essa matéria todos nós já sabemos. Esse não havendo concessão de prazo, resultaria prejuízo, mas há um princípio que diz que só se declarará atividade quando houver prejuízo para a realização da atividade. Isso é um princípio. Aqui não existem duas partes, só uma interação política. Eu não vejo porque o adiamento para ter essa informação tem coisas mais sérias para ser feita. Entendeu? Um fato que estamos aí. Bom dia a todos. Bom, eu começo com os meus pareceres, e após o relatório, eu faço toda a análise processual, contagem de prazos, atividade, tudo isso. Eu não posso fazer essa análise processual no meu trabalho judicial e desmerecer ou desobservar no meu trabalho dentro da Procuradoria nos meus pontos administrativos. O Código de Processo Civil, o novo, é igual a lei de divórcio, que é um professor que com 18 anos da lei de divórcio, com 19 lei de divórcio,
Nosso Código de Processo Civil já é bastante conhecido. Então, sabemos que, como foi dito aqui, na contagem são 3 dias. Também, apesar de já ter dado aula de processo civil e ter sido monitor na Faculdade de Processo Civil, não vou querer ensinar aos nossos colegas mais capazes do que eu sobre a diferença entre nulidades relativas e absolutas. As nulidades relativas que não sejam apontadas no momento certo estão confirmadas e não se anula mais nada. Isso serve para quem não entendeu que os processos já votados aqui tinham nulidades relativas. Não apresentada nenhuma alegação, estão votadas e não cabe mais nenhuma nulidade. Então, agora, se a nulidade relativa é apontada no momento certo, aí sim, eu poderia, inclusive, recorrer, até judicialmente, dizendo que está consignado em ata que eu levantei uma nulidade relativa no julgamento. Poderia levar isso até apreciação judicial. Diante disso tudo, eu quero dizer, a eleição, a nomeação de um membro do órgão especial não é um clube do Bolinha, não. Interessa a toda a sociedade. Não é entre nós, não. Nós vamos dirigir, o órgão especial direciona e dirige o Ministério Público do Estado do Ceará. Então, a quem possa interessar, a toda a sociedade. A toda a sociedade. Qualquer pessoa poderia vir aqui e se manifestar. Ou vocês acham que não? Isso é um interesse só da casa? Absolutamente. É um interesse da tudo que fazemos no Ministério Público é interesse da sociedade. Então, diante de tudo isso, diante do meu exercício habitual, diário, de trabalho, no qual eu analiso a parte processual, diante das questões de trata-se de nulidade relativa, que fica consignado, que eu estou levantando a nulidade, como a doutora Zélia levantou a nulidade relativa, e diante que a matéria não é de fácil de solução, porque como todos aqui, eu estudei profundamente a matéria também. Se tem uma pessoa que não desconhece a matéria, sou eu. Conheço a matéria, posso discutir com qualquer um de vocês aqui, agora nesse momento. Mas é de interesse da sociedade, pode ter um procurador que acha que não está aqui hoje presente por questão de doença ou impedimento e pode alegar no futuro que não foi obedecido o prazo. Então, o procurador que não esteja aqui tem o direito de apreciar essa questão. Então, diante de tudo isso, eu acho que não podemos apreciar todo o respeito que eu tenho. Eu entendo que a posição da doutora relatora, a doutora Vera, foi simplesmente da celeridade. O caso, a doutora Vera veio na melhor das intenções, preocupada que a questão deveria ser apreciada como questões sérias daquela situação. Mas, como foi dito aqui, o órgão especial funciona, vota, não tem ficado sem quórum para votar. Então, diante de tudo isso, não tem uma questão de urgência nem celeridade, não é nada premente que nos justifique quebrar a nossa própria legislação. Então, diante disso, eu acolho, peço levantada pela doutora Zélia Moraes, que nós não podemos apreciar nesse momento esse processo. E não podemos votar diferente. Aí sim, estamos com casuística, questão de casuística. Para o doutor Marcos Ribeiro, eu digo, a carapuça da hipocrisia eu não uso. Porque quem me conhece aqui, posso ter todos os defeitos, mas sou uma das pessoas mais transparentes desse colégio. E não manifesto de qualquer modo aqui. Então não uso a carapuça da hipocrisia. Então voto com o voto da doutora Zélia. Doutor Marcos, senhor procurador-geral, meus colegas, nós acabamos de participar da sessão onde a gente deposse 4 colegas que estão ingressando no Ministério Público. Eu espero ter esse colegiado. Eu imagino que isso está sendo visto milhares de pessoas que têm interesse na matéria. Então eu começarei dizendo que não estamos diante de um processo simples, não. Eu antecipado, inclusive até a minha esposa, seria almoçar em casa de não sei que hora eu volto, porque eu já conheço a matéria, estudei sobre a matéria, teria muito a discutir e imagino que os colegas também teriam. Então não é um processo simples, me perdoe, é um processo complicado, porque ele vai fazer repercussão futura para casos análogos. Nós estaremos criando
jurisprudência, precedente, paradigmas que precisam ser vencidos na discussão e que se vença a maioria dos argumentos. E eu até vejo da importância que seria que esse colegiado estivesse na sua plenitude de representação. Então, se nós abrirmos esse precedente, comungando no fato de que anteriormente aconteceu, nós estaríamos repisando naquilo que a gente reclama, e amanhã que alguém quisesse trazer um outro processo de qualquer natureza, relativo ou absoluto, bastaria invocar a quebra do precedente. E eu vou mais além, eu não sou professor de processo civil, mas eu aprendi, prazo não se discute, se cumpre. Por isso é que o ordenamento é tão rigoroso na discussão desse prazo. Então, eu antevejo, não é nem o nosso próprio regulamento, tantas vezes aqui mutilado, como bem disse o doutor Marcos Tibério, foi mutilado. Agora eu digo, a carapuça do pecado, porque eu nunca o mutilei. Eu posso ter sido voto vencido, mas nunca o mutilei. Sou legalista. Então, para a própria defesa desse colegiado, dos interesses futuros que certamente nós vamos ter que enfrentar, nós temos que seguir o que é que diz o Código de Processo. Não há como fugir dele. Eu ouvi do lado de cá, a questão de grupo de politicagem, o carapuço também na bicada. Agora, vejo com preocupação, embora respeite em todas as vias possíveis, já que estamos na efervescência dessa publicidade, que os atos devem ser bem claros, bem transparentes, sem nenhuma crítica a respeito. O posicionamento de que nós o mutilamos uma vez e agora vamos continuar ferindo, porque, não, pelo amor de Deus, eu sou legalista, eu não vou antecipar com relação ao mérito, mas tenho todas as condições, mas em respeito à lei, eu tenho sempre procurado seguir e eu acompanho o posicionamento da doutora Zé. Senhor presidente, colegas procuradores e procuradoras, eu vou acompanhar a divergência da doutora Elaine, pedindo vênia aos demais colegas, por uma simples razão. Sempre quero agradecer ao Léo a belíssima aula de direito processual civil que ele acabou de usar. Mas eu acho que, em matéria de princípios, e aí nós temos vários, posso citar todos, pelo menos nesse momento. Princípio da supremacia do interesse público. Vou citar um segundo. Princípio da efetividade dos atos administrativos. Todos nós que compomos esse colégio, nós tomamos conhecimento dessa matéria há mais de uma semana. Lembro, inclusive, que na reunião do dia 8 de novembro, realizada com os colegas procuradores de justiça da área criminal, já um outro colega comentou que este processo seria trazido para a votação do dia de hoje. Então, vários de nós, se não todos, já conhecíamos. E digo mais, por mais complexa que seja essa matéria, por mais dificuldade que nós tenhamos de enfrentar o mérito dessa matéria, ela não poderia jamais se assemelhar, nem de longe, a uma matéria de ordem disciplinar. Porque nós sabemos que vários colegas da nossa instituição respondem a procedimentos diversos na área disciplinar. E aí sim, teremos que ter o efetivo cumprimento de prazos, porque necessitaríamos da intimação de quem deveria vir aqui se defender. Necessitaríamos também de chamar o advogado constituído pelo colega ou indicado pela associação. Então, esses prazos todos precisariam ser obedecidos. Mas nós temos aqui hoje uma matéria com uma única parte. Não existe nessa matéria nenhuma outra parte que possa levantar o contraditório, que possa refutar
expede, parte única, processo, a meu ver, complexo. Mas nada que pudesse levar ao adiamento. Então, pedindo venho, acompanhando a relatora, doutora Vera Brandão, e também quem abriu divergência, a doutora Elaine. Eu voto pelo prosseguimento do julgamento desta matéria. Muito obrigado. Doutora Ângela. Acompanho o voto da doutora Zélia Moraes. Doutora Sué. Excelência, antes de tudo eu não entendo porque essa recepção da discussão como questão política ou de hipocrisia. Se existe um meio de casa, eu estou fora. Então eu fico pensando o seguinte, que a gente vem reiteradamente perdido tempo, são 11h30 da manhã, um bocado de processo para então eu busco a eficiência do nosso trabalho, o tempo desprendido nessa reunião, dessas nossas sessões, de forma que eu busco na situação de quebra do regimento algum prejuízo porque as novidades, né, elas têm que estar atreladas ao prejuízo. Eu não vejo esse prejuízo. E eu vejo muito mais uma irregularidade que não terá nenhuma repercussão a não ser na minha incomodação por ter passado a manhã aqui com o prefeito. Se eu visse que com a quebra ou a não observância do regimento teria conseguido livrar o prejuízo, mas eu não vejo isso. Embora os colegas dizem que a matéria é de difícil solução, eu estou tentando assim o máximo. Eu não acho isso. Eu não sei se é porque já sabendo eu dei uma estudada, né? E eu dou muita vontade. Mas se existe esse regramento a ser observado, ele existe. Mas eu não vejo que a fala, uma irregularidade leve, não, porque irá contrariar o regimento. Mas eu não vejo. E na ausência desse prejuízo, eu fiz a posição da relatora e alimentada pela doutora Elaine e o doutor por mim, doravante questões de má dificuldade na sua resolutividade, tudo bem na próxima sessão, mas é demais perdido. Aí vai dizer, já porque para trabalhar, vai quebrar o regimento. Se diz que com isso, dentro de uma contenda, que houvesse uma discussão maior, talvez não. Mas nessa situação posta em que eu voto pela continuidade do diálogo. É como voto. Pois na excelência, doutor Pedro. Pela continuidade do julgamento. Doutora Visa. Com todo respeito à doutora Vera, doutora Elise, meu voto é no sentido que seja obedecido o regimento. Doutora Rita. Então, o colegiado, por maioria, entendeu não ter sido cumprido a regra do regimento interno que prevê que o relatório do processo deve ser encaminhado 48 horas com antecedência. Tem um artigo 72, outros 48. 72, a próprio regimento interno é 72 horas, nem 72 nem 48 horas. Vou proclamar o resultado dessa forma. Não obedeceu nenhum dos dois artigos e, portanto, o processo não poderá ser julgado e a nobre relatora o trará no próximo momento desse pedido para julgamento. Doutora Vera, Vossa Excelência, por favor. Doutor Plácido,
Doutora Vera pediu a palavra. Olha, no meu gabinete, nós cumprimos os prazos rigorosamente, sejam nos processos judiciais, nos processos do conselho e do colégio de procuradores. Mas, no entanto, houve foi uma irregularidade, eu entendo. Mas eu gostaria também de frisar que, de hoje em diante, nós que somos fiscais da lei, seria de bom alvitre que estivéssemos atentos a todos os processos que serão julgados aqui no colégio e no órgão especial para que sejam cumpridos esses prazos. Porque o descumprimento, já, como falou bem a doutora Elaine, a doutora Lúcia Gurgel, que não está mais aqui presente, que há poucos dias foi julgado um processo de interesse dela e não foi cumprido o prazo do regimento. Então, já se discutiu isso várias vezes pelo cumprimento do prazo regimental e essas discussões não foram frutíferas. Vem acontecendo em todas as sessões o descumprimento do prazo. Me desculpe a sinceridade, doutor Marcos, colegas. Muitos dos processos aqui, às vezes, o julgamento depende do que se pede e de quem pede. Isso acontece. Me desculpe, mas já aconteceu várias vezes. Então, era só isso que eu tinha a dizer. E vamos, colegas, ficarem atentos, porque vocês vão ficar atentos, se realmente foi enviado um relatório, mesmo que seja matéria de urgência, não deve ser julgado, porque o regimento interno não fala em matéria de urgência. Então, era só isso, muito obrigada. Pois não, doutora Vera, fica feito o registro do procedimento constante. Doutora Neves? Doutor Mastro, eu quero que me pedir licença aos colegas, eu sei que é chato, ninguém aguenta mais, mas eu me senti profundamente ofendida com as palavras do doutor Marco Tibério. Primeiro, todo processo que eu recebo, quer seja para eu relatar, quer seja para eu votar os relatórios, eu procuro examinar os fundamentos daquele pedido. Eu jamais proferi qualquer voto aqui, ou favorável, ou contrário, sem que eu tenha examinado e sem que eu tenha alguma convicção a respeito. Então, eu estou aqui querendo dizer que eu jamais me desafio ao doutor Marcos Tibério e a qualquer outro que se pronunciou nesse sentido, de que eu já pronunciei algum voto aqui por politicagem e não pelas minhas convicções, pelos fundamentos, pela minha pesquisa, porque até sempre digo quando as pessoas querem uma opinião antecipada, eu ainda não estudei, eu ainda não formei uma convicção. Então, eu jamais votei aqui pela cara de quem quer que seja. Portanto, eu estou dizendo que jamais fiz qualquer grupo por politicagem. Segundo, aí a secretária pode até dar uma certidão a quem interessar possa. Nos casos que eu particularmente procuro, sempre me preocupo, às vezes até atraso, quando vejo que o processo não dá para cumprir a regra do regimento, eu nem trago na sessão. Se tem uma pessoa que pugna, porque isso me dá segurança, não é nem tanto pelos outros, é pela própria minha segurança, é pelo cumprimento dos critérios legais. Se existe critério, eu estou segura, porque eu farei o possível para cumprir esses critérios. Terceiro ponto. Um erro não justifica o outro. Então, se nós já erramos aqui, não cumprindo o regimento, não justifica que no momento em que é levantada a questão de que a coisa não está no modo como o regimento determina, que a gente simplesmente não assumiu. A questão foi levantada e o fundamento legal foi apresentado. Como fugir disso? Então, todos nós, quarto ponto, todo operador de direito sabe que no momento em que ele não segue a lei, não segue o critério, há prejuízo sim. Há prejuízo para o procedimento. Pode ser que quem seja prejudicado nem sabe que foi prejudicado e nem vem arguir.
Moraes, para julgamento do processo 39.505/2016, dígito 7. O assunto refere-se à escolha do membro em inatividade a ser agraciado com a medalha membro padrão do Ministério Público do Estado do Ceará. Com excelência, a palavra. Administrativo 39.505/2016, dígito 7. Ele diz respeito à indicação da medalha de mesmo padrão inativo. Então, eu tenho pressa de fazer isso hoje, porque seria o último dia que o colégio vai se reunir, porque no próximo mês já seria a entrega, né? Bom, então, cuida-se de processo administrativo instaurado por iniciativa da doutora Sandra Viana Pinheiro, secretária dos colegiados, em observância aos artigos 281 e 285 da Lei Complementar Estadual 72/2008, que estabelecem a data de entrega da medalha membro padrão do Ministério Público no dia do Ministério Público do Estado do Ceará, e artigos 5º e 6º da Resolução 011/2009 do Colégio de Procuradores de Justiça, a qual regulamentou referidos dispositivos da Lei Complementar 72/2008 no âmbito desta Procuradoria-Geral de Justiça. Recebido o processo desta 26ª Procuradoria de Justiça, no dia 11 de 10 de 2006, na mesma data, por mensagem eletrônica, solicitei à Secretaria dos Órgãos Colegiados que notificasse os componentes deste colégio de procuradores e demais membros da administração superior para que, no prazo de 15 dias, indicassem membros deste Ministério Público do Ceará já aposentados para concorrer à comenda. Isso porque o processo administrativo em equívoco tem por objeto a medalha de membro padrão aposentado. A diligência foi cumprida pela Secretaria dos Órgãos Colegiados, também por meio eletrônico, têm sido notificados os componentes deste colegiado, deste colégio de procuradores e também membros do primeiro grau, por meio de mensagens eletrônicas que se encontram as folhas 14 e 20. Nesse prazo de 15 dias, em data de 27 de 10 de 2016, uma vez que não houve indicação e que foi certificado pela Secretaria dos Órgãos Colegiados, então foi permitida a este gabinete para o prosseguimento do processo. Então, considerando que até o dia 27 de 10 não tinha havido nenhuma indicação para homenagem em pauta, no último dia 10 de 11, reportei por bem abrir o prazo para indicações, competindo a este órgão colegiado, caso não tivesse havido outras indicações, decidir se as aceita ou não, a despeito de realizadas posteriormente no dia 27. Dentro da Secretaria dos Órgãos Colegiados, naquele mesmo dia, notificado mais uma vez os membros do primeiro e segundo grau da instituição para querer indicar membros do Ministério Público aposentados para concorrer à comenda. Então, foi nesse período que eu recebi uma indicação feita pelo doutor Manuel Lima Soares, que fez a indicação de membro padrão aposentado na pessoa do doutor Luciano Jacó. Como teve feriado de ontem, eu não tive condições de pegar o currículo do colega. Então eu gostaria de passar a palavra para o doutor Manuel Lima, para ler o currículo do doutor Luciano Jacó, para depois a gente levar o nome do doutor Luciano Jacó à deliberação de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhora relatora, senhores procuradores, na verdade, tudo tem uma primeira vez. Eu confesso que nunca tinha feito qualquer indicação. Conversando com a doutora Zélia, ela me disse que ainda buscava nomes, muitos já foram agraciados, e eu ligou para outros. E eu lembrei que o doutor José Luciano de Almeida Jacó, que fez recentemente 30 anos de idade, é um aposentado daqueles que
nunca largou o Ministério Público. Está sempre presente nos congressos, nas festividades, ingressou no Ministério Público em 1964, foi na comarca de Independência, percorreu outras comarcas do interior, veio para Fortaleza, depois exerceu suas funções de procurador de justiça e aposentou. Mesmo aposentado, tem participado de muitas lutas institucionais. O doutor José Luciano da Almeida foi um dos mais presentes quando o processo da Constituinte. E ele ia às expensas próprias. Ele fez esse trabalho. Ele passava muito tempo lá em Brasília. Recebi muitos telefonemas do doutor Luciano Jacó. Ele saiu de alguma reunião lá em Brasília. Na época eu era o vice-presidente da associação e houve um momento em que assumi. E o doutor Luciano estava em Brasília a fazer esse trabalho institucional. Também ligava muito para o doutor Estênio Linares, ele lá em Brasília, para fazer na Assembleia Legislativa aqui. E logo em seguida, depois do processo constituinte, promulgar a Constituição, nós tivemos a batalha da lei orgânica, eu já como presidente da associação à frente de tudo. E verifiquei também a presença do doutor Luciano lá em Brasília. Mesmo depois disso, ele participa dos congressos, está sempre presente. Eu sempre recebo alguns telefonemas dele preocupado com essa situação de falta de reajuste dos nossos subsídios. E ele faz contatos em Brasília, é muito ligado ao doutor Gilvan Queiroz, que é o procurador de justiça do Ministério Público Federal do Território, aposentado, foi um dos fundadores da coluna do Gilvan, a quem tem a honra de ser amigo, já está com 90 anos, mas sempre está o doutor Luciano e também está o doutor Gilvan. Ambos estão sempre nessa luta institucional, mesmo aposentados. Então, é uma pessoa, embora aposentada, ainda tem todo um trajeto, uma trajetória institucional. Por isso, sem polêmicas, não tem outro nome, resolvi colocar a apreciação dos eminentes colegas no nome do doutor José Luciano da Almeida Jacó, para receber essa comenda como um reconhecimento por toda a sua luta institucional. Muito obrigado. Então está aberta a discussão, mas eu quero antes saudar a indicação de Vossa Excelência, porque o doutor Luciano Jacó, sou até suspeito para falar em face da amizade pessoal que nós temos, mas uma pessoa que sempre está presente, nos momentos institucionais, participou com Vossa Excelência de um momento talvez de maior grandeza do Ministério Público, que foi a elaboração do texto da Constituição Federal, na qual ele participou ativamente, trabalhou muito com as autoridades que regiam esse processo na época, e também Vossa Excelência, para a construção do Ministério Público que nós temos hoje. Então, é elogiosa a postura de Vossa Excelência, eu creio que será uma comenda, a meu ver, muito merecida. Continua aberta a palavra à discussão. Doutor, só sobre a relatora, se existe a lista dos membros já agraciados para ser nadado. Representar. Retorno a palavra então para a doutora Zélia para dar continuidade ao julgamento. Eu só que responder à indagação do doutor.
o senhor sabe, essa lei foi instituída a partir de 1995. Então, em 95, o meio patrão inativo foi o Dr. Sinésio do Sol da Carrada. O membro inativo de 96 foi o Dr. Iranley Vieira Braga. De 97, o Dr. Lino Nogueira Barbosa. De 98, o Dr. Hugo Rocha Carvalho Lima. Aliás, foram dois nesse ano, o Dr. Milton Chaves e o Dr. Hugo Rocha Carvalho Lima. Em 99, foi o Dr. Odário Cardoso de Alencar e o Dr. Daraci Padaro de Lavoro. Em 2000, Dr. José Hernando Michel Viana. Em 2001, Dr. Olavo Papapuru Memória. Em 2002, Dr. Raimundo Napoleão Mendes. Em 2003, Dr. Tomás de Aquino Lopes de Carvalho. Em 2004, não houve, não se indicou ninguém. Em 2005, Dr. Arílio Santos Vera. Em 2006, Dr. Raimundo Ribeiro Moreira. Em 2007, Dr. Eudete de Souza Holanda. Em 2008, Dr. Enéas Braga. Em 2009, Dr. Jaci Damasceno. Em 2010, Tadeu Francisco Sobreiro Salles. Em 2011, Dr. Francisco Tamato de Araújo Júnior. Em 2012, Dr. Benjamin Alves Pacheco. Em 2013, Gilvane Moreira Costa. Em 2014, Dr. José Fernando de Oliveira. Em 2015, Dr. Maria Então, eu andei até contactando com alguns colegas, mas eles não mostraram interesse de mim, não. O único candidato, o único nome que apareceu concluído foi o nome do Dr. Luciano Jacó. A indicação feita pelo Dr. Manuel. Não segue, segue. Eu já respondi a indicação, você tem que estar satisfeito, mas já respondi. Já? Então vou questionar o colegiado se todos anulem com a proposta de indicação do membro padrão em inatividade do Dr. Luciano Jacó. Eu gostaria só de acrescentar essa questão. Para a aclamação, pois não. Só para tudo que todo mundo aqui falou muito bem, eu acompanhei. Gostaria de dizer que é um momento de justiça que se faz ao homem que desempenhou uma luta hercúlea em Brasília para as nossas conquistas ministeriais. E só para encerrar, que na época em que esteve o Procurador-Geral, ele estava aqui com alguns colegas do Ministério Público do Brasil, e ele ligava com frequência para Estênio, e uma vez ele ligou às 12 horas da noite. E era cobrar. Nossa, era uma preocupação enorme em desempenhar bem o seu mistério. É um homem que merece. Isso aí é o que o pessoal novo não sabe, né? 12 horas da noite. As pessoas que fizeram a história aqui no Ministério. É uma pena. Esse homem merece não tem publica nada, o pessoal sabia. Esse só acontece na 12 horas da noite. Só para encerrar, ele ligava aqui para dar leveza, ele ligava tanto que uma vez minha filhinha com 2 anos, né? Atendeu e disse, e virou os olhos e disse, papai, eu dou polícia lá cobrar. É fantástico, o trabalho dele foi ótimo. Naquela nossa luta, pela nossa autonomia, com os juízes, né? E foi ferrenha, né? Foi ferrenha, ele era atuante desta época. Mas é isso, é a história de cada um. Mas agora falta eu concluir meu ponto. Reclamar agora eu vou concluir, né? Desculpa, doutora Zélia, pode continuar. Eu sei que já tivesse concluído. Eu não voltei, não. Claro que voltou, que eu não terminei. Não, eu vou. Não, mas eu tinha colhido os votos para
Eu também. Doutora Zé, Vossa Excelência, uma palavra, depois eu vou colher os votos individualmente. Então, por tudo que foi dito, eu voto que seja escolhido por José Luciano Jacó para receber em 2016 a medalha mesmo padrão, em razão da luta que empreendeu em prol do Ministério Público e de toda a sociedade brasileira, dando sua contribuição pessoal para a concretização desta importante conquista consagrada na Constituição Federal de 1988. É como voto. Pois não, doutora Iberara já votou, né? Doutora antecipou. Doutora Eliane. Por aclamação, mas tem alguns colegas querendo expressar o voto. Alguém tem alguma manifestação a fazer? Senão nós vamos fazer por aclamação, né, acolhido o nome do doutor Luciano Jacó, padrão e natural, parabenizar o doutor Manuel. Manuel Lima Soares Filho. Eu estou fazendo algumas correções, ok? Então, eu questiono aos colegas, no momento de comunicação dos senhores procuradores, se alguém quer fazer alguma comunicação por ordem de antiguidade. Eu quero. Pois não, doutora Eu quero dar os parabéns à nossa colega Rita de Cássia Menezes. Ah, sim. Você é uma excelente colega, pessoa que merece há mais tempo vai estar aqui com a gente. Sou bem somado, doutora. Parabéns, doutora Rita, em nome de todo o colegiado. Mais algum colega quer fazer alguma comunicação? Senhor presidente. Do Alcides, pois não. Em relação à nossa sede. Sim. A nossa. A promessa. Vocês são prioridade. Colegas, por favor, do Alcides está falando. Mas ela não entendeu, por causa do tempo. Está falando que vai dar Mesmo que apoiando a situação crítica de nosso estado do Ceará, eles vão estar bem soluções até alternativas, se realmente Não, doutor Alcides, talvez Vossa Excelência não estivesse presente quando eu já anunciei aqui. A sede já tem um local próprio, que é lá no Cambeba. Nós estamos trabalhando os projetos já, projeto de hidráulico, projeto de eletricidade. Será um prédio de quase 20 mil metros quadrados, que vai contemplar todas as necessidades do Ministério Público, um auditório com 500 lugares, um restaurante, que terá lá para dar uma humanização, aliás, um local para que a gente possa se alimentar de uma forma digna. Então, estou aguardando apenas a conclusão, porque já está alocado no orçamento do Ministério Público, na votação do orçamento aqui foi
aliás, do órgão especial, né, nós temos 12 milhões alocados que o prédio, pelo planejamento, ele só poderá começar a ser erguido em agosto de 2017, em razão das necessidades de projetos, plantas arquitetônicas e autorizações dos órgãos públicos. Nesse momento ele está na prefeitura para que seja autorizado a construção no local já designado no TEC. Nós estamos aguardando essa autorização. As promotorias da capital, nós fizemos um chamamento público para que todas as empresas de construção, de locação, pudessem apresentar propostas. Porque nós inicialmente buscamos um local que contemplasse as nossas necessidades, mas entendemos como ia ser um projeto de grande envergadura, digamos assim, um valor mais alto em termos de locação, nós preferimos fazer um chamamento público. E esse chamamento público ele foi aberto agora semana passada com várias empresas interessadas na locação de imóveis para as promotorias, né? Isso aí é um outro projeto. Esses dois projetos estão no nosso planejamento estratégico, né, do Ministério Público. Tanto o prédio Cambeba já está pré-batido e ponto virada, já está em pleno. Mas aí então vamos mudar a expressão. Então já está tudo certo. Inclusive a dotação sanitária para tanto. Já tem no nosso orçamento 12 milhões, que é a necessidade que nós teremos no ano que vem, em razão de nós iremos gastar agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Porém, esse ano nós já tivemos dotação sanitária de mais de 1 milhão para os projetos que estão sendo realizados juntamente com o DAE. Esse projeto está sendo trabalhado pela Casa Civil, através do secretário da Casa Civil, Alexandre Landim, com o DAE, que é o Dr. Silvio, que é o superintendente do DAE, que está em comunhão conosco, até pela nossa deficiência na questão de engenharia e arquitetura aqui do Ministério Público. É que não dá para a gente abraçar um projeto dessa envergadura. Na gestão do dezembro de 2015, eu, o doutor Alcides e o doutor Isarildo fazíamos parte, nós três indicados pelo colegiado, de uma comissão que estava acompanhando, e fazendo várias visitas lá naquele prédio que estava sendo reformado. E aí eu pedi a Vossa Excelência que pudesse mandar para o Colégio de Procuradores, aliás, para toda a classe, procuradores e promotores, todos nós somos interessados, pudesse mandar detalhes desse projeto. Tais como, por exemplo, quantos andares, vagas suficientes para estacionamento, tamanho de gabinete. Deixa eu atalhar a Vossa Excelência. Nós apresentaremos, porque não está pronto ainda, né? Porque nós pedimos que nos fosse fornecido pelos os arquitetos que estão trabalhando nesse projeto, uma planta para que nós possamos apresentá-la aqui no Colégio de Procuradores, né? Para todos terem conhecimento. E claro, a comissão é uma excelente ideia que já estava sendo pensada também para nós acompanharmos para e passo, né? Eu acho até que será muito importante, né? Este colegiado está acompanhando a execução, né? Porque o momento em si é documental, né? O momento da ideia é muito documental, contemplando, claro, como eu já frisei, aquele prédio que seria, parece, da antiga Secretaria da Saúde, você tem, mas ele tinha 6 mil metros quadrados. Então, era um projeto que já estava muito aquém. Ele não ia ter a corregedoria, não teria lugar naquele prédio, não teria a Escola Superior do Ministério Público, não teria o centro de apoio, não teria os nossos órgãos de inteligência. E onde ele vai ser isso? No Cambeba. Ele será onde fica hoje o campo de futebol, lá no Cambeba. É para construir. Mas não houve quem nos desse um prédio, então nós vamos ter que fazer um prédio. E não vai ter dinheiro novo, eu acho que não vai dar dinheiro para fazer isso. Já está no orçamento o que nós vamos gastar no ano que vem. Né? Agora, cada orçamento. Se 5 milhões e 200 mil, aí é perdido mesmo?
Não, 5 milhões e 200 mil foram alocados nesse outro prédio, né? Pois é, está perdido, né? Não está perdido, doutora Zélia, porque o prédio vai ser usado, utilizado pelo Estado, e esse nosso prédio está sendo orçado na faixa de quase 60 milhões de reais. Então nós vamos ter tudo da fonte de tesouro, né, que já foi motivo de 3 ou 4, com o governador 3 vezes nós já citamos para estabelecer esse projeto, né? Já houve o sinal verde, né? Sua Excelência já se empenhou a palavra que iria. Val, seja bem-vindo. Esse é do que presta um pouquinho. Agora eu concordo com o doutor Léo que nós temos que ter muita esperança, claro, né? Porque enquanto não tiver feito, nós estamos trabalhando muito para isso. Doutor, eu não tenho nada para comunicar, só comunicar que já estou indo para casa. Tá, vamos lá. Doutor Marcos. Excelência, nessa discussão do mesmo padrão, um dos nomes do doutor Zé, sempre a gente se remove um pouco ao passado, fala aos nossos colegas que labutaram no Ministério Público. E recentemente nós fomos surpreendidos com o falecimento do José Vale Abreu. E todos nós sabemos do valor. Agora, quando eu falo a velha guarda da Portela, diz a velha guarda do Ministério Público. Quantas excursões nós fizemos com todos eles, a Oroz, ao Licol, enfim. E pelo valor do colega, é o que eu queria lançar para um colegiado que fosse dado uma voto que pesar em complicada família. E agora o colégio não. Eu estava presente na última sessão, ele faleceu recente. Teve. Não, então foi do órgão especial, doutora Sandra? Foi do conselho? Nós fizemos um voto de pesar. Eu gostaria então, Excelência. Eu acho que o órgão especial também. O colégio não, com certeza não, porque não. Hein? Nós podemos deliberar um voto de pesar pelo falecimento do doutor Varalbino, né? Não tem, pelo contrário, é uma obrigação que nós temos, né? Um reconhecimento. Eu concordo inteiramente com o Marcos. Uma tristeza que nos abate, né? A perda de um grande colega. Então fica deliberado. O Colégio de Procuradores fez aliás, por iniciativa do Dr. Marcos, aprova o voto pesar a família do Dr. Zé Varalbino. Doutor Vlaso, tem sido publicado, a minha chamada atenção de Vossa Excelência, nas redes sociais, não foi passado isso, da vultuosa soma que vai ser desprendida com o chamado show da virada, patrocinado pelo Prefeitura Municipal de Fortaleza. Isso aqui vem sendo retratado, inclusive, por um funcionário municipal. Ivete, você gasta 2 milhões. Está falando 1 milhão e 100. 1 milhão e 900 mil para a Daniela. Um tal do piscirico, quando se fala piscirico caro, 800 mil reais. Quer dizer, o Ministério Público está vendo nessa luta que a gente está vivendo e a gente se depara com um negócio desse aqui, sem, a meu juízo, sem nenhuma moralidade. Não é? Então isso precisa, eu acho que o Ministério Público precisa. A gente tem que recomendar que o Ministério Público da improbidade. Doutor Léo já fez. Já? Agora, e a outra questão que eu queria só perguntar a você é o seguinte: todos nós estamos vivendo momentos de agrura financeira. Se a Procuradoria vai digamos assim, nos presentear com alguma verba extra, até o final do ano, como você faz uma parcela disso, uma parcela daquilo, e a quantos anda a questão do auxílio à alimentação, sobre aquilo da associação, retroativo e tudo mais. Doutor Marcos, é o que eu disse, o momento é de nós ficarmos em silêncio. Até porque nós não temos dinheiro. A situação do Ministério Público, como eu disse, isso aqui não foi feito, ela é muito melindrosa. A crise que se abate sobre o estado do Ceará, sobre o Brasil,
E sobre o Ceará, pior ainda, nós estamos vivendo uma crise hídrica terrível. Né? E, inclusive a Gleice comentava comigo que o doutor Mauro Filho estava preocupadíssimo porque não sabia da posse desses 4 colegas. E eu explicava, nesse momento agora, nessa manhã, eu explicava já para ele que foi fruto de economias que nós fizemos, né, tentando cortar onde poderia ser cortados, consciente da dificuldade que nós estamos passando, porque basta nós abrirmos qualquer raio que nós estamos passando, né, no Brasil. No estado do Ceará é uma crise econômica, é uma crise hídrica, é uma crise política. Então nós estamos lutando no estado do Ceará, e falo agora não como Procurador-Geral de Justiça, mas como cidadão, para pagar salários em dia, né, de servidores. No Rio de Janeiro está aquele caos, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Eu estou enfrentando aqui com os colegas do grupo de Procuradores Gerais um verdadeiro maremoto, né, de colegas que têm vários estados que estão ameaçados de não receber salários em dia. Então é nessa expectativa aí que nós estamos tendo muito cuidado de ter uma administração muito republicana quanto a isso, né? Ter cuidado até em relação, estudando os colegas que estão pedindo aposentadoria, para que a gente consiga honrar com esses valores também, que os colegas fazem jus e têm direito, mas sem prejudicar a saúde financeira da instituição, que está muito tormentosa. Mas o caso, o que o doutor está falando, eu acho, é a questão de pagar um mês do ATS que vai feito todo ano, sob pena de ser prescrito. Não, já pagamos esse ano. Esse ano já foi pago. Já. Isso, foi que eu fiz. Esse ano já foi pago. Foi. Não. Já foi pago, por exemplo. Não dá para pagar outro não, porque esse ano não dá. Esse ano eu estou acompanhando as finanças da Procuradoria para o passe. Esse ano o que daria para nós fazermos daria em torno de R$300 para cada colega, absolutamente. E preferimos ao Alfesqueiro para ver os colegas que estão se aposentando. A gente mexe os cabelos. Então, lamentavelmente, a coisa está mais. Claro, doutor Marcos, o nosso trabalho é para que a gente consiga honrar com os nossos compromissos, normalizar, até porque o que Vossa Excelência fala não é um pedido, é um direito. Nós temos obrigação. Só que o momento é muito difícil. Tchau. E o momento é, como eu disse para o senhor, pior ainda. O momento, a mídia toda está de olho no Ministério Público da Magistratura Brasileira. Todo mundo está de olho na gente. Então, qualquer verba que venha, mesmo que o Ministério Público tivesse dinheiro, que não é o caso, isso iria expor a instituição de uma forma muito perigosa. Então, infelizmente, o momento é da gente ficar recolhido, trabalhando, como a doutora Zélia disse, esse auxílio moradia para tentar trazer de volta uma verba justíssima, que é o adicional por tempo de serviço, para contemplar também os nossos aposentados, porque não é justo que a pessoa se aposente e perca aí um absurdo de dinheiro, né, em torno de R$10 mil, o colega que está saindo. Então a gente tem que tentar dirimir essas adversidades. E o que vem por aí é pior ainda. Né? As ameaças que estão chegando do Congresso Nacional contra o Ministério Público e Magistratura é terrível. Né? Nós estamos ali de olho, o doutor Rafael está ciente aí como representante da associação. Né? Nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Mas vamos conseguir superá-lo, sem dúvida. Deus, com a graça de Deus. Doutora Iderara, o grande problema é esse. A sociedade começa a ficar contra o Ministério Público, porque o ataque da mídia está sendo desleal. Eu acabei de receber agora do Procurador-Geral de Minas Gerais, o Carlos André, me dizendo aqui, olha, o que é que fizeram? Botaram no maior jornal de Minas que eles gastam R$1 bilhão com auxílio moradia. É um ataque absurdo, é uma mentira falaciosa, mas que vai. No Brasil você acostumou a fazer isso. Agora, mesmo sendo mentira, você começa a repetir, acaba de verdade. É absurdo o que nós estamos vivendo. O Congresso, o doutor Rafael estava lembrando, vem criar um auxiliômetro, para ver quanto é que se gasta com auxílio moradia. Então, é o
pior momento, sem dúvida, que a gente está vivenciando, né? Mas vamos saber, como a doutora Suzane, a doutora Adelaide está dizendo, com a graça de Deus vamos superar. Mas o que eu quero deixar claro para os colegas, pontuar, é que a crise existe, ela é seríssima, né? Não é uma questão de... É seríssima. É como eu estava dizendo, uma médica amiga manda uma mensagem revoltada também, porque o procurador-geral absorve tudo. Do pessoal do HGF que está lá nos corredores, lotado de leitos de pessoas esperando atendimento, né? Ou seja, um descompasso, um desequilíbrio, a segurança pública está esse caos que a gente está vivenciando também. Enfim, mas eu acho que tempos piores até já passaram, né? Nós estamos sempre progredindo e melhorando, né? A lembrança do Dr. Luciano Jacó, lembra isso, o Ministério Público já teve muitos avanços e hoje é o que é em razão da luta, do que foi pontuado antes, que muitos colegas se dedicaram a isso e abraçaram essa causa. Continua sempre. Então, mais algum comunicado? Mas vamos torcer para que a nossa sede, que já está garantida, né, pelo menos no aspecto verbal, ela venha a se concretizar e eu assim confio. Então agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão e uma boa tarde a todos.